a notícia. Matéria-prima do seu Jornal das 10. Dando todas as informações para você formar opinião. O horário nobre da notícia. Jornal das 10. Apresentação André Trigueiro. De segunda a domingo, 10 da noite. Ele criou danças revolucionárias. É o dançarino e coreógrafo mais polêmico dos Estados Unidos. Bill T. Jones. A arte que desafia a morte, a raça e o sexo. Milênio. Com Ednei Silvestre. Neste domingo, 9 e 5 da noite. Não é o Túlio que procura o gol. É o gol que procura o Túlio. Olha essa chuteira. É a Túlio da Topper. Ela é leve, flexível, resistente. Entendeu porque o gol está sempre no meu pé? Olha ele aí. Chuteira Túlio é da Topper, a top do Brasil. Arquivo N. Neste sábado, Segunda Guerra Mundial. A luta da resistência francesa e a libertação de Paris. A arte de um gênio da dança, o elegante Fred Astaire. A polêmica do casal Rosenberg, acusados de vender para os russos os segredos da bomba atômica. Arquivo N, com Celso Freitas, neste sábado, 9 e 5 da noite. Este espaço está aberto hoje para discutirmos um problema que aflige a população de todas as grandes cidades brasileiras e já as cidades médias também. A insegurança urbana. A Fundação Getúlio Vargas calcula que se gasta no Brasil para tentar dar segurança às pessoas e empresas mais de 17 bilhões de reais por ano, o que é mais do que o Estado gasta com saúde ou educação. Mas pelo jeito, é dinheiro posto fora. A insegurança urbana só aumenta a cada dia. A região metropolitana de São Paulo tem 8 vezes mais crimes de morte que a de Nova York. Segundo a Human Rights Americas, o Brasil só perde para a Colômbia, onde a população está cercada por grupos paramilitares e guerrilheiros que se somam aos assaltantes comuns e à truculência policial. O diretor executivo da Human Rights disse que no Brasil a falta de eficiência da polícia e da justiça aumenta a impunidade dos criminosos. Aí a população assustada passa a exigir uma ação mais dura da polícia, aumentando assim a violência policial. As prisões brasileiras empatam com as venezuelanas entre as piores do continente e estão superlotadas. Nesta semana, os secretários de Justiça apelaram ao governo federal para que sugira aos juízes aplicarem penas alternativas à prisão. 300 mil criminosos condenados estão nas ruas com as pessoas comuns, porque os mandados de prisão não puderam ser cumpridos. Para discutirmos esse assunto, convidamos hoje, para estar com a gente, o deputado Hélio Bicudo, que já foi promotor público e que hoje é o legislador que faz as leis, inclusive há algumas leis dele voltadas à questão de segurança pública, e o juiz Dr. João Batista Teixeira, do Tribunal de Júri de Brasília, que também é professor de Direito Penal e que é o aplicador das leis e que enfrenta o problema de aplicar as leis. Eu perguntaria primeiro ao juiz que dificuldades ele sente para aplicar as leis e assim atender aos reclamos da sociedade que se sente insegura. É certo que temos passado aí por problemas de estrutura. Problemas estruturais, sem sombra de dúvida, é uma dificuldade grande. Mas eu penso que o judiciário ele tem conseguido caminhar dentro das suas possibilidades. Nessa semana, o Correio Brasiliense publica um artigo seu em que o senhor, de certa forma, critica a Lei 9.099, que dá punições pequenas para casos de crimes menores de 1 ano, não é isso? Isso aí estaria estimulando a impunidade?
nós estávamos a esperar que viessem leis que pudessem coibir, tornar um pouco mais difícil a vida desses abusados do trânsito. É certo que a Lei 9099 de 95, ela não se dirigiu especificamente aos crimes de trânsito. Ela direcionou todos os crimes com penas, os ditos crimes de menor potencial lesivo. E, na sua classificação, incluiu, evidentemente, os crimes com pena mínima de 1 ano. E é daí porque nós vimos, sobremaneira, a edição dessa lei não trazer aquele conforto que a sociedade esperava. Agora, deputado, essa semana os secretários de Justiça dos estados foram ao ministro da Justiça pedir que os juízes apliquem mais a 9.099, sob a alegação de que os presídios estão lotados, que não cabe mais gente. Parece que, se não me engano, são 300 mil mandados de prisão que não estão sendo cumpridos por falta de lugar nas prisões. Seria esse o nosso problema, falta de lugar na prisão? Qual é o nosso problema? Eu vejo a questão de uma maneira um pouco diferente, né, do doutor Teixeira, né? Eu acho que a pena de prisão não leva realmente a nada, principalmente quando as prisões no Brasil estão completamente falidas, né? Não vejo que uma pessoa que cometa um delito de trânsito deva necessariamente sofrer uma pena de prisão, porque na prisão ela vai se mesclar com criminosos de alta potencialidade ofensiva, não é? E, naturalmente, ela vai provavelmente se corromper durante esse período de prisão. E o que é a pena objetiva não é apenas a reclusão, mas, sobretudo, não é a recuperação da pessoa e a sua devolução à sociedade. Não é? De modo que eu acho que a aplicação das penas alternativas, né, até concedo, né, as dificuldades que os juízes têm de aplicar as penas alternativas, porque não se tem uma infraestrutura apropriada para que essas penas sejam realmente cumpridas, né? Às vezes o juiz aplica uma pena alternativa e, na verdade, determina a impunidade, porque ela não é cumprida, e de sorte que a pessoa que cometeu uma infração, né, se sente impune e pode passar para a segunda, para a terceira infração. O sujeito que matou no trânsito e pagar com cesta básica, parece que... Bom, mas existem outras penas alternativas. Sim, né? Se ele tiver que cuidar de um hospital de acidentados. Exato, um hospital de acidentados, você pode incluir a suspensão de direitos ou até a cassação de direitos, né? Pode ser proibido de dirigir durante o resto da vida ou durante um determinado período, submeter a exames periódicos. Então, eu acho que isso realmente recupera. Mas eu acho que falar em segurança pública, né, não é só o judiciário. O judiciário, vamos dizer assim, é um elo dentro dessa corrente complexa da segurança pública. Porque antes do judiciário está a polícia, né? Depois está a prisão. E antes da polícia está a lei. Né? Se nós continuarmos, né, com um equipamento legislativo, né, realmente deficiente, né, defasado e com uma inexistência de uma infraestrutura de que os juízes possam realmente lançar mão para, então, aplicar com mais largueza a chamada pena sem prisão, eu acho que nós estamos realmente andando num tremedal, né, sem conseguirmos avançar nada. Doutor João Batista, como é que o senhor sente a ação da polícia? A polícia contribui para que a justiça seja eficaz? Bom, eu só gostaria inicialmente de salientar que eu sempre fui a favor e sempre apliquei com bastante propriedade essas chamadas penas alternativas. Ocorre que com a edição da Lei 9099, em verdade nós estamos desaguando todos esses casos dessas penas de 1 ano, né, a pena mínima de 1 ano, na substituição com base no artigo 89 da lei, que estabelece condições. Veja bem, eu até salientava na nossa... A suspensão do processo? Exatamente. Eu até salientava que essas medidas alternativas, as penas alternativas, especialmente a prestação de serviço à comunidade, vinha rendendo excelentes frutos.
E com a edição da lei, realmente estamos desaguando os casos quase todos na suspensão do processo e que não há muito o que fazer. Né? Outro questionamento. É da polícia. A polícia colabora com a eficácia da justiça? Bom, quanto à polícia, lá na nossa vara, eu quero dizer que a polícia tem nos prestado relevantes serviços. Nós estamos julgando réus presos em tempo recorde, no máximo 15, 20 dias, no máximo. E a polícia de Brasília tem nos ajudado muito nesse aspecto. O que eu penso que teríamos alguma coisa de melhorar quanto à polícia, em termos de judiciário, seria o problema das baixas de inquérito. Veja bem, nós temos aí... O que é baixa de inquérito? A polícia, o inquérito é uma peça inquisitorial que visa colher elementos para fornecer, propiciar ao Ministério Público ofertar a denúncia. E essa colheita dessas informações é que às vezes atrasam muito. O inquérito vai... Atrasam, são falhas... Eles são remetidos ao judiciário, é examinado, sente-se que ainda não há elementos ainda de convicção. É necessária a oferta da denúncia, volta novamente para continuar a apuração. Esse é um aspecto que eu penso que nós precisaríamos melhorar e com urgência. Agora, o senhor falou que em 15, 20 dias o preso é julgado? A 7ª vara está acontecendo. Então o senhor não está com processo por julgar aí pela frente? Não, não tenho nenhum processo para julgar hoje. E também não tenho pauta para a semana que vem. Perfeitamente. E para isso contribui a Lei 9.099? Contribuiu sobremaneira. Conforme nós publicamos no Correio Brasiliense dessa semana, a Lei 9.099 tem um lado fantástico, que é a suspensão do processo. Esse é um lado muito bom. É como se fosse um sulcis antecipado. Esse é um lado muito bom da lei. É certo que a lei contribuiu. Eu não estou aqui a criticar, a achar que a lei não tem cumprido seus efeitos. Eu acho que sim, que precisávamos melhorar alguma coisa. Agora, entre as várias formas de violência de que a sociedade brasileira padece, tem a violência praticada pelo criminoso e a violência praticada pelo policial, que foi apresentada pelo Human Rights Watch lá na Câmara, o deputado assistiu. O senhor acha que a federalização do crime da tortura e o seu projeto de transferência tirando da justiça militar, passando para a justiça civil, iria ajudar a resolver esse problema? Olha, Alexandre, eu acho que sim. Né? O doutor Teixeira, até eu vou pegar um gancho naquilo que o doutor Teixeira acabou de salientar, e que eu acho que é bastante importante e relevante até, no sentido de que nós precisamos melhorar essa questão do inquérito. Eu acho que a melhoria da questão do inquérito, ela passa pela entrega, né, do comando da investigação ao Ministério Público. Não tornar o Ministério Público um investigador, mas sob a responsabilidade dele. Porque o promotor público não sabe o que está se passando na delegacia de polícia. Muitas vezes ele pode receber um prato pronto que pode não condizer com a realidade, né? Porque nós sabemos que a violência e a corrupção animam, de um modo geral, a polícia brasileira, seja ela a polícia civil, seja a polícia militar. De maneira que eu acho importante que o Ministério Público esteja presente, né, na apuração, ou pelo menos no comando e orientação da apuração. Inclusive para evitar a volta do inquérito à polícia quando o inquérito não está instruído devidamente, né? Então essas delongas, né, prejudicam até a apreciação pelo judiciário, né, do devido processo, né, legal. Agora, eu acho que a federalização, né, dos crimes, é evidente que da maneira pela qual o governo federal colocou a questão, me parece de difícil aceitação pelo legislativo, né, pelo legislativo. Por quê? Porque o projeto do governo estabelece que o Procurador-Geral da República é que será o órgão, vamos dizer assim, que dirá tais e tais crimes serão crimes contra os direitos humanos e, em consequência, devem ser processados pela Justiça Federal. Bom, dois inconvenientes. Em primeiro lugar, nós temos uma organização, vamos dizer assim, judiciária, da qual o Ministério Público faz parte, né, que não é a organização
perfeita, né? O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República. Muito bem, o Presidente da República pode ser hoje, né, o professor Fernando Henrique Cardoso, amanhã pode não ser, né? E a escolha do Procurador-Geral da República é feita pelo Presidente da República. Então, o Procurador pode atuar dessa ou daquela maneira de acordo com a escolha que foi feita por um determinado Presidente da República. Então, isso nos Estados Unidos funciona, né? E, aliás, é uma cópia daquilo que existe nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que no Brasil eu não daria esse passo. Então, a minha proposta é um pouco diferente, né? Fala-se, por exemplo, vamos fazer um conselho. Também não funciona. Você imagine, até o Conselho decidir se aquele fato é ou não, né, de competência da Justiça Federal, as coisas já andaram, né, ou desandaram. Né? Então, a proposta, aliás, eu acho que você estava presente quando eu falei, é no sentido de que os crimes, né, que estão previstos nos tratados e convenções internacionais, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, esses seriam da alçada da Justiça Federal. Os residuais continuariam na alçada dos estados, ou no caso do DF. Né? Agora, eu acho também, né, que a passagem dos crimes praticados pelos militares nas atividades, né, de policiamento, que são atividades civis, não tem mais hoje cabimento. Nós estamos caminhando por uma democracia de maior amplitude que continue numa justiça que é corporativa. Eu acho que a demonstração do corporativismo na justiça militar não precisa de maiores argumentos do que a constatação da impunidade, né, dos policiais militares que cometem esses crimes no policiamento. Nós temos aqui uma participação de um telespectador através da internet, o Dan Posternak. Ele diz o seguinte: a grande questão da violência da segurança pública passa por vários pontos. Em primeiro lugar, é absurdo o fato de a polícia, que atende a população civil, responder apenas à justiça militar. Salários são outro grande problema. Mal pagos, precisam conseguir empregos por fora, têm que manter padrões de vida baixos e pessoas que vivem em condições ruins não são confiáveis, diz ele. O que queremos? No fim, continua sendo uma melhor divisão de renda que vai elevar a qualidade de vida da população, deixá-la toda mais satisfeita e diminuir os índices de criminalidade, menos bandidos também entre os policiais. Bom, se a gente perguntar para as pessoas na rua quais são as grandes preocupações delas, certamente a maior parte das pessoas, não precisa nem fazer pesquisa, vão falar em segurança. Agora, deputado, se as pessoas dizem tanto isso, como é que a gente não ouve tanto isso na mesma proporção no Congresso dos Representantes do Povo? Bom, eu tenho feito coro ao que diz o ouvinte, né? Porque, veja bem, essa questão do salário, por exemplo, realmente, né? É evidente que o Brasil não pode pagar o que paga o Estado americano para um policial iniciante de carreira, $2.000, $2.500. Tem até brasileiros que são policiais. Lá outro dia nós mostramos no Jornal Nacional aquela policial. E tem um que eu conheço também, que é policial em Boston, e que ganha um salário razoável e se mantém muito bem. Mas o problema no Brasil é que as carreiras policiais, elas têm uma interrupção. Ou você começa a carreira por cima, e você pode chegar aos altos postos, ou você começa a carreira por baixo e acaba por baixo. Sim. Quer dizer, se você fizer uma carreira única para o policial, que ele ingressa na carreira, ele vai se aperfeiçoando, fazendo cursos, né? Porque não há necessidade nenhuma de ser bacharel em Direito para ser delegado de polícia. Né? Quer dizer, você vai fazendo os cursos dentro da academia policial até você chegar ao ponto final da carreira. Então, você pode pagar, né, o que o Brasil pode pagar a um policial, né, paga menos do que pode, do que deve, mas não nós exagerarmos a ponto de dizermos, não, nós não podemos ter o policial perfeito porque nós temos que pagar $2.500. Não, porque se ele tem na expectativa de vida dele uma carreira da qual ele pode chegar até o término e não ser barrado, né, logo nos primeiros degraus da carreira, então as coisas podem mudar. Né, com salários não tão altos, com salários razoáveis, você pode talvez resolver o problema. E depois, se você unifica a polícia, você faz uma economia muito grande. Né? Os próprios, né, da Polícia Militar, os próprios da Polícia Civil, o transporte da Polícia Militar, o transporte da Polícia Civil, o pessoal burocrático de uma e de outra polícia, né, a questão das comunicações. Então, se você faz uma coisa só,
É evidente que você tem uma grande economia, e com essa grande economia você pode transferir esses recursos para o pagamento dos policiais. Essa nova corporação policial unificada, ela teria uma parte investigativa, exatamente, com trajes paisano, e outra ostensiva guardada. Uniformizada, mas uma carreira só. Né? Aliás, a polícia londrina vai nessa linha, é uma carreira só. Você encontra desde daquele que inicia a carreira policial até o que pode chegar ao último posto, e chega ao último posto, depois dos cursos e tal. Isso depende de cada um. Doutor João Batista, sob o ponto de vista de um juiz criminal que recebe lá os casos, o que o senhor acha que precisa ser feito ainda nesse país, tanto na legislação como nas instituições, para que a segurança pública deixe de ser essa tremenda preocupação crescente em nosso país? Bom, eu penso que o caminho seria melhor prepararmos a nossa polícia, e penso também que o judiciário deveria se ocupar com uma mais efetiva e pronta entrega da prestação jurisdicional. Na medida que tivéssemos uma polícia mais atuante, mais preparada para enfrentar os crimes, especialmente os organizados, e na medida também que nós, do judiciário, entregássemos uma prestação efetiva mais rápida, eu penso que seria fatores de fundamental importância na solução desse problema. Deputado Hélio. Olha, eu tenho uma visão que eu venho defendendo há muitos anos, mas as pessoas dizem que é utópica, né? Mas vale a pena, né, brigar pela utopia. Que é o seguinte, Alexandre, você não pode colocar assim, distanciados, né, até da comunidade, a polícia, o juiz e a prisão. Perfeito. Né? Você tem que ter a polícia na comunidade, os mesmos policiais conhecidos. O governador de Brasília está começando a fazer isso. Esse é um projeto meu, sabe, Alexandre, de muitos anos, mas de muitos anos. Né? Quando o presidente Sarney assumiu e que trouxe à baila aquele mutirão contra a violência, ele chamou algumas entidades de São Paulo para conversarmos aqui em Brasília e eu vim. E eu expus essa minha ideia de unidades, né, em que você tivesse a polícia, a justiça e a prisão. Né? E o então ministro da Justiça, que era o doutor Fernando Lira, que hoje é deputado, ele pegou a ideia no ar e disse: você é capaz de vir aqui a Brasília, trabalhar conosco e fazermos uma experiência piloto? E eu disse: pois não, estou à sua disposição. Então eu vim várias vezes aqui em Brasília e até nós fizemos, vamos dizer assim, tudo aquilo que era necessário para nós termos uma unidade desse tipo, com uma prisão para 50 presos, máximo 100 presos, né? Aqui numa das cidades satélites. Né? Mas depois o Fernando Lira saiu e o projeto entrou para a gaveta. O governador está fazendo isso no mínimo em duas cidades. Pois é, isso é da maior importância, sabe? Agora, precisaria... O policial que convive com a comunidade. Agora, precisaria trazer também o judiciário para essa experiência. E a prisão. E prisões menores. Menores, prisões pequenas, onde o juiz... Porque hoje o juiz impõe a pena, mas a pena é aplicada administrativamente. Né? O juiz, praticamente, ele se desliga da punição que ele impôs. Então, nesse caso, o juiz ficaria responsável pela imposição da pena. E a própria prisão, sendo na comunidade ela evita a contaminação de gente de fora. E existe uma prisão, ou melhor, em São Paulo, existem duas prisões desse tipo, em duas cidades, que é São José dos Campos e Bragança Paulista. São prisões pequenas e que, por exemplo, que eu conheço, a de São José dos Campos, ela está no centro de São José dos Campos e você não sabe que aquilo é uma prisão, porque não tem nem guarda externo nem interno. Né? A guarda da prisão é feita pelos próprios presidiários. E note, os índices de reincidência nessa prisão são de 4%. Nada. O que é isso que se quer? Quer dizer, que o sujeito saia da prisão e não volte. Né? E no caso de São José, então mostra que as coisas pequenas funcionam. Se nós começarmos a fazer coisas muito grandes, não vão funcionar. Tomara que as vozes dos senhores possam se multiplicar aí para que essas boas ideias sejam aplicadas e a população brasileira passe a viver com mais tranquilidade nas grandes cidades. Muito obrigado pela participação do juiz Dr. João Batista Teixeira e do deputado Hélio Bicudo.
De Brasília, Alexandre Garcia. Eles fazem música com muito humor e ironia. Tem grandes histórias para contar. Nico e Ike, o sucesso com sotaque gaúcho. Nós nascemos na Esbórnia! Entrevista especial. Neste sábado, 1h30 da tarde. Horário alternativo, 10h30 da noite.